médicos não sabem mais o que essa menina tem. Não sabe se ela está com câncer, não sabe se ela está com fibromialgia, não sabe se é lúpus, e os exames ainda acusam que ela tem hipersensibilidade à dor, então e mais depressão, e mais isso, e mais aquilo, e ela começa a viver uma vida no meio de remédios controlados. E ali perde toda a alegria de curtir cada momento com os filhos, porque são remédios pesados, são remédios controlados. E tudo isso por quê? Porque aquela menina deixou de viver o sonho de Deus. Ela começou a viver outra história. Ela caiu e aí ela se misturou com as dores do mundo, com o lamaçal do mundo, com coisas que os outros plantaram para ela. Coisas que o demônio plantou para ela. Ela caiu ruidosamente. E até hoje chora porque não vive o sonho de Deus. E ser freira. Chora. Tem 4 filhos. 4 relacionamentos. Um só foi, o primeiro, melhor dizendo, foi abençoado, mas foi depois de estar grávida já de 6 meses. Então, a criança nasceu fora do casamento, foi gerada fora do casamento. Outros 2, adultério, né? Que está casada, não poderia ter outro relacionamento. O último, então, o casamento da igreja já tinha sido anulado. O primeiro casamento foi anulado. Então, eu tenho uma oportunidade, então, de me casar na igreja e de sair do adultério e de ter uma família, desde que seja o sonho de Deus. Desde que seja o sonho de Deus. Mas não era. Não era o sonho de Deus. Essa menina casou na igreja, então, com o 4º marido. Mas não era o sonho de Deus. Não era. Porque quando a mãezinha, né, a menina estava de 7 meses, o marido, carcou o pé. Deixou ela sozinha, agora com 4 crianças. Mas ela persiste, ela ama a Deus. E quando ela perdeu o marido, que ela dizia, eu odeio Deus e Deus me odeia. E eu odeio Deus e Deus me odeia. Ela sabia que Deus existia. Ela podia ter dito, Deus não existe, né? Não. E aí os pais diziam, olha aqui as 15 orações, minha filhinha, olha o sofrimento de Jesus. Ele é Deus. Ele disse sim para essa cruz aí. Eu não. Ele é Deus, ele aceitou. Ele até pediu para o pai, afasta de mim esse cálice. Mas ele aceitou. Ele disse que seja feita a tua vontade. Eu não disse. Eu não disse que eu queria sofrer. Eu não disse que eu queria nada desse lixo para a minha vida. Eu só disse que eu queria ser feliz. E algumas vezes, essa menina, que você já sabe quem é, né? E algumas vezes essa menina teve vontade de se matar. A primeira vez que essa menina pediu para morrer, ela estava na mesa do parto para nascer a primeira filha. Na mesa do parto, eu dizia, Deus, me leva agora com o meu bebê, porque ele não merece. Eu não sabia se era uma menina ou se era um menino, mas eu dizia, meu bebê não merece esse pai que ele vai ter. E eu não sabia se eu podia voltar para casa, porque eu achava que a minha mãe não era minha mãe. Porque falaram para mim, quando eu tinha 5 anos de idade, que a minha mãe não era minha mãe. Que eu era uma criança que cataram e botaram na casa da minha mãe, para ela cuidar. Então, se ela não era minha mãe, ela ia aceitar uma filha que tinha ficado grávida fora do casamento, e que tinha saído de casa, e que estava apanhando do marido. Como é que eu ia saber se ela ia me aceitar ou não?
Então, lá na mesa do parto, eu dizia: Deus, tira a minha vida e a do meu bebê, para ela não sofrer. Mas não, a criança nasceu linda, perfeita, chorava, chorava. E o médico disse: põe ela em cima da mãe. Botaram ela aqui. E ela levantou a cabecinha e começou a olhar bem dentro dos meus olhos, aqueles olhos arregalados e muito azuis, igual ao do meu pai. Hoje o olho dela é castanho, igual ao meu. Enfim, quando a gente não segue o projeto de Deus, o sonho de Deus, a gente sofre bastante, sofre pra caramba, sofre igual aos outros. Mas a gente não tem força. Muitas vezes não tem força para levar, porque não é o sonho de Deus para nós. Ele está toda a vida dizendo: não é aí que é para te ficar, minha filha. Não foi para isso que eu te trouxe para o mundo. Teu lugar é aqui, o que estás fazendo aí? Tu não está vendo que tu está indo para o caminho errado? Mas a gente é cabeçudo. A gente é muito cabeçudo. E depois que o meu marido faleceu, muitas vezes eu pensava em como eu vou me matar. Como eu vou me matar para acabar com esse sofrimento? Eu vou usar aquela forca que estava lá na escada? Mas se tu se enforcar, vai deixar essas crianças para o teu pai e tua mãe cuidar? E se eu colocar eles dentro do carro e ir para a BR, quando eu ir para Blumenau, então, daí a gente se enfia debaixo de um caminhão. Daí morre eu e as crianças tudo junto. Não vai dar peso para o pai e a mãe. Demônio é incrível, né? Demônio é incrível. Mas daí o meu anjo dizia: e se tu não morrer e ficar paralítica? E se tu não morrer e você ficar doente para o teu pai e tua mãe cuidar hoje, né? Porque o demônio dizia: vai lá. Então, tá bom. Então, o que acha de eu botar as crianças a dormir, abrir o gás, e aí eu tomar um monte daqueles remédios que eu já tenho controlado, menos que eu vou dormir? Quando eles vinham aqui na minha casa, já estão tudo mortinho, não dá trabalho para ninguém, vão achar que foi um acidente. Pronto. E sabe o que me salvou? Primeiro, eu dizia para Deus: Deus, obrigada que tu me deu os meus filhos, porque se não fossem os meus filhos, eu não teria força para estar viva. E o que me salvou? Vocês. Salvai almas. Algumas pessoas, eu só ligava e dizia: reza por mim. O que tu tem? Não interessa, só reza. Reza. E vocês rezavam. E rezavam, e rezavam, e rezavam, e rezavam. Para mim, sem nem saber por quê. Porque era a minha cruz. Era a cruz que a Marilene tinha que carregar. A dor, a perseguição, a maldição. Maldição. E foi quebrada. Foi quebrada um pouquinho antes da pessoa falecer. Um pouquinho antes. Eu comecei a rezar para São Judas Tadeu. Fiz novenas para ele. Quando eu morava lá em Blumenau ainda, eu fiz uma novena para ele que ficou pela metade. Que ele pedia algumas coisas para mim. E eu dizia: ui, São Judas Tadeu, eu gosto de dançar. A única coisa que eu gosto de fazer, agora eu vou ter que parar de dançar. Mas lá eu tinha feito para mim guardar minha língua dentro da boca, parar de retrucar quando a pessoa falava comigo. E depois aqui, então, eu pedi diferente. Eu fiz essa novena e disse: São Judas Tadeu, mostra para mim por que a vovó não gosta de mim. Mostra para mim por que a vovó não gosta de mim. Daí São Judas me revelou. Tá vendo essa cena da tua mamãe lá na janela?
Tua vovó não tem culpa. Para ela, você era um bicho cheio de galho. O coração dela sabia que você era uma filha querida, uma neta querida. Então, gente, o demônio, ele tem uma força terrível para destruir todos nós. Mas o amor de Deus e o sonho de Deus vem de encontro aqui, ó. E as orações que vocês fizeram, as orações do Salvai Almas, ajudaram a quebrar essa maldição. E hoje eu estou aqui com vocês. E hoje meus filhos estão vivos para a glória de Deus. Amém. Ave Maria.